Na videoaula de hoje vamos estudar os números primos. Primeiramente, vamos entender o que são os divisores de um número natural. Divisores de um número natural são todos os números naturais que, ao dividir em tal número, resultarão em uma divisão exata, isto é, com o resto igual a zero. Vamos ver dois exemplos. 18 dividido por 2 tem quociente 9 e resto 0. 20 dividido por 6 tem quociente 3 e resto 2. Portanto, 2 é um divisor de 18, pois a divisão de 18 por 2 é exata, ou seja, deixa resto 0. 6 não é um divisor de 20, pois a divisão de 20 por 6 não é exata, ou seja, deixa resto diferente de 0. Vamos analisar os divisores de alguns dos números naturais. O 0 tem como divisores o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e daí por diante. O 1 tem um único divisor, que é o próprio 1. O 2 tem como divisores o 1 e o próprio 2. O número 3 tem como divisores o 1 e o próprio 3. O número 4 tem como divisores o número 1, o 2 e o 4. O número 5 tem como divisores o 1 e o próprio 5. O número 6 tem como divisores o 1, o 2, o 3 e o 6. O número 7 tem como divisores o 1 e o próprio 7. O número 8 tem como divisores o 1, o 2, o 4 e o 8. O número 9 tem como divisores 1, 3 e 9. O número 10 tem como divisores 1, 2, 5 e 10. O número 11 tem como divisores 1 e o próprio 11. O número 12 tem como divisores 1, 2, 3, 4, 6 e 12. O número 13 tem como divisores 1 e o próprio 13. Nós podemos aqui verificar que o 1 tem apenas um divisor, que é ele mesmo. Todo número natural diferente de 0 é divisível tanto por 1 quanto por ele mesmo. Existem números que são divisíveis apenas por 1 e por eles mesmos, como o número 2, o número 3, o número 5 e o número 7. Todos esses números têm uma coisa em comum, que são a divisibilidade apenas por 1 e pelo próprio número. Há números que, além do 1 e deles mesmos, possuem outros divisores, como o 4, o 6, o 8 e o 9. O número 4, por exemplo, além de ser divisível por 1 e por ele mesmo, também é divisível por 2, ou seja, tem o 2 como divisor além de 1 e dele mesmo. O 0 tem infinitos divisores. Agora nós podemos então definir o que são os números primos. Um número natural que possui apenas dois divisores naturais distintos, que são o número 1 e ele mesmo, é denominado número primo. Então, o que é o número primo? É aquele número natural que tem apenas dois divisores. Um deles é o número 1 e o outro é o próprio número. Então, analisando aquelas tabelas que nós vimos anteriormente, nós podemos destacar alguns números que são classificados como números primos, como o número 2, o 3, o 5, o 7, o 11 e o 13. Vocês podem verificar que todos eles têm apenas dois divisores, o número 1 e o próprio número. Por exemplo, o número 13 tem como divisores o 1 e o próprio 13. A sequência de números primos é uma sequência infinita, ou seja, uma sequência que não tem fim, uma sequência que não acaba. Então existem infinitos números primos. Os primeiros são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 e as reticências indicam que essa sequência é infinita.
Os números naturais que possuem mais de 2 divisores naturais distintos, nós vamos chamá-los de números compostos. Então, o número 4, o número 6, o número 8, o número 9, por exemplo, que tem mais do que 2 divisores naturais distintos, são exemplos de números compostos. Duas observações importantes. Os números 0 e 1 não são primos e nem compostos. Por quê? Para ser primo, a condição é que hajam apenas 2 divisores naturais distintos. O 0 tem infinitos divisores. O 1 tem apenas um divisor. Por este motivo, 0 e 1 não são classificados nem como número primo, nem como número composto. O 2 é o único número par que é primo. Todos os outros números primos são ímpares, o que não quer dizer que todo número que é ímpar é primo. O número 15, por exemplo, é um número ímpar, porém ele não é primo. Por que ele não é primo? Porque ele tem como divisores, além de 1 e de 15, 3 e 5. Por esse motivo, o número 15 é um número composto. Então, tirando o 0 e o 1, todos os outros números naturais ou são números primos ou são números compostos. E encontrar números primos nem sempre é uma tarefa fácil. Um dos métodos utilizados para essa tarefa é o chamado crivo de Eratóstenes, o qual permite encontrar todos os números primos entre dois números. Vamos, por exemplo, encontrar os números primos que existem entre 1 e 50. Primeiramente, nós vamos listar de forma ordenada os números de 1 até 50. Aqui nós fizemos uma tabela dispondo os números em 5 linhas, né? Na primeira linha de 1 a 10, na segunda linha de 11 a 20, na terceira linha de 21 a 30, na quarta linha de 31 a 40 e na última linha de 41 ao 50. Nós sabemos que o 1 possui apenas um divisor natural, que é o próprio 1. Então ele não é primo. Logo, ele deve ser eliminado dessa lista. Então nós eliminamos o número 1. Sabemos que o 2 é primo, porque ele tem apenas 2 divisores naturais distintos, 1 e ele próprio. Porém, os demais números pares são todos divisíveis pelo menos por 1, por 2 e por eles mesmos. Então, todo número par diferente do 2 tem pelo menos 3 divisores, o 1, o 2 e o próprio número. Por este motivo, eles são compostos e serão eliminados dessa lista. Então, nós eliminamos todos os números pares diferentes do 2, porque o 2 é o único par que é primo. O 3, nós sabemos também que ele é um número primo, porém os seus múltiplos não são primos. Por quê? Eles são divisíveis pelo menos por 1, por 3 e pelo próprio número. Podem haver outros divisores, mas pelo menos 3 sempre haverá. Então nós iremos eliminar agora todos os múltiplos de 3. O 6, o 9, o 12, o 15, o 18, o 21, o 24, o 27, o 30, o 33, o 36, o 39, o 42, o 45 e o 48. Vocês podem ter notado que alguns números já haviam sido eliminados, porque eram múltiplos de 2, né? Como o número 6. Como ele já era múltiplo de 2, ele já havia sido eliminado. Sabemos que 5 também é um número primo, e pelo mesmo motivo que eu disse anteriormente, os múltiplos de 5 não são números primos, porque são divisíveis pelo menos por 1, por 5 e pelo próprio número. Então nós temos que eliminar todos os múltiplos de 5. Então nós temos o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, o 45 e o 50. Alguns já haviam sido eliminados por serem múltiplos ou de 2 ou de 3. O 7 nós também sabemos que é primo e os seus múltiplos não são, pelo mesmo motivo anterior.
todo múltiplo de 7 é divisível pelo menos por 1, por 7 e por ele mesmo. Então, nós eliminamos os múltiplos de 7 também. Né, os múltiplos, porém, maiores do que 7. Como o 14, o 21, o 28, o 35, o 42 e o 49. Aqui o único que não havia sido eliminado era o 49. Nós sabemos também, né, seguindo a lista aqui dos que não foram eliminados ainda, né, nós temos agora o 11. O 11 é primo. Porém, não tem mais nenhum múltiplo de 11 a ser eliminado. Né? Nós temos o 22, que já foi eliminado, temos o 33, que já foi eliminado também, e o 44. Quando nós pegamos o múltiplo de um primo, né, para eliminar e não tem mais nada para ser eliminado, isso quer dizer que o nosso processo de eliminação acabou por aqui, ou seja, nós terminamos o crivo. Desta forma, todos os números que sobraram nessa lista, que não foram eliminados, são números primos. Então, nós temos aqui todos os números primos de 1 até 50 encontrados através do crivo de Eratóstenes, que são 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 e 47. Obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.